A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Tome seu assento, glorificando a Deus, adorando a Deus nesse clima abençoado que Deus tem proporcionado para nós nessa noite. Não me atrapalha você continuar adorando e glorificando o nome do Senhor enquanto ministro a palavra do Senhor. Quero convidar você para ler um texto da palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Quero desejar agradecer ao nosso pastor por essa liberdade, por essa confiança também de o culto de Santa Ceia. Geralmente é o pastor que ministra e ele nos dá esse privilégio. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Aleluia. Quero ser bem sucinto nessa noite, bem breve, porque eu tenho uma tireoidezinha na garganta que em 15, 20 minutos eu começo a ficar sem a voz. Foi esse um dos fatores que me fez parar do pastoreio, mas naquilo que for possível vamos ministrar nesta noite a palavra do Senhor, amém? Diz assim: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Louvado seja Deus. Apocalipse, um livro que causa espanto para alguns, livro profético, mas que alguns têm uma certa dificuldade para compreendê-lo. É um livro também futurístico, mas também que traz o passado, apresenta algumas nuances do passado, mas acima de tudo, de ser um livro profético, de difícil compreensão, ele é um livro que, em sua essência, ele testifica de Jesus. É o livro da revelação, não só do céu, não só do futuro, mas é o livro da relação do próprio Jesus. Foi dado por Jesus a João na ilha de Pátmos. Pertence a Jesus como autor desse livro. E o tema central é Cristo. E quando Cristo celebrou a Santa Ceia, Ele pediu duas coisas: lembra da minha morte e lembra da minha promessa, até que eu venha. E eu quero nesta noite pensar um pouquinho com você a respeito de uma mensagem que talvez você já tenha ouvido muitas e muitas vezes, talvez inúmeras vezes. Talvez você espere algo de novo nesta noite, mas talvez o Espírito Santo não traga nada de novo para você. Apenas o Espírito Santo nessa noite vai soprar as cinzas de cima das brasas, que esteja um pouco apagada aquela chama dessa esperança viva da volta de Jesus. Quem sabe você pensa: mas meus avós, meus pais, meus bisavós já falavam sobre a volta de Jesus e não está acontecendo, não aconteceu ainda, quem sabe nem vai acontecer. Eu posso te afirmar com certeza que quem fez essa promessa não foi o pastor Luiz. O pastor Luiz, se ele fizesse essa promessa, quem sabe poderia falhar com você. Somos falhos. Mas quem fez essa promessa é um Deus que não falha.
jamais falhou. O livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo, ele vem apresentando Jesus. Já no início, no primeiro capítulo, ele apresenta como sumo sacerdote ressuscitado. No capítulo 2, ele se apresenta como o examinador da igreja. É por isso que ele, quando diz a João, diz: escreve às igrejas, João, que eu passeio no meio da igreja, e que eu conheço a minha igreja. Então Jesus diz nessa noite para mim e para você: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. No capítulo 3, no capítulo 4, ele é o arrebatador. É aquele que está sentado sobre um alto, lindo, sublime trono, e que detém as rédeas do mundo em suas mãos, e que nada fugiu ao seu controle, e que promete arrebatar a sua igreja. No capítulo 5, ele é digno de adoração, onde os anciões, os 24 anciões, tiram as suas coroas e lançam diante do trono, e os querubins e os serafins cantam em todo o tempo: santo, afirmando que ele é santo, e diz santo, ratificando a santidade dele, e diz santo, num grau superlativo, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, digno de adoração. Do capítulo 6 ao capítulo 18, para nós sintetizarmos um pouco, ele é o julgador, porque dali inicia a abertura dos selos, que é o único digno de abrir os livros. Inicia os flagelos que virão sobre este mundo, mas que ele preservará a sua igreja. Ali trata-se dos selos, das taças, das trombetas. E lá no capítulo 18 encerra com o juízo de Deus sobre a grande prostituta. Uma igreja grande prostituta. Como isso, pastor? Sim, está lá na Bíblia. Por que grande prostituta? Porque está sentado acima de muitos povos, e tem levado a sua doutrina a muitos povos, mas doutrina de idolatria, doutrina que leva o povo a caminhos errantes. E aí no capítulo 18 do Apocalipse, tem uma voz que grita bem forte e diz assim: sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Por quê? Porque ela vai cair, diz a palavra do Senhor no capítulo 18. Então no capítulo do 6 ao 18, ele é o julgador que irá julgar este mundo, mas irá preservar a sua igreja, que é a igreja fiel, a noiva de Cristo. No capítulo 19, ele é o que vem com a igreja para governar as nações. Veja que privilégio, irmãos. Que privilégio é a salvação. Talvez nós não saibamos mensurar a grande importância, a grande relevância da salvação. Obrigado. Pensa na recompensa que você vai ter. Ei, glória. Fugiu agora mesmo. Ele é o que vem com a igreja. É a relevância desse chamado. Alguns pensam assim: não, se eu for salvo, está tudo bem. Eu entrando no céu, está tudo bem. Não, irmãos, Deus te chamou para um governo, para governar com Cristo, para julgar as nações. Hoje tem homens lutando e gastando suas fortunas para se eleger, para governar 4 anos somente. E um governo que na verdade eles não têm nem domínio de todas as coisas, porque eles têm que delegar assessores, e muitas vezes os assessores não fazem como eles querem. Então é um governo que não governa. Agora Deus está nos chamando para um governo eterno, onde nós governaremos com Cristo as nações do mundo.
Então não é um chamado de brincadeira, não. É um grande chamado. No capítulo 20, ele é o Rei dos Reis, que reina com a igreja. Mas no capítulo 20, no versículo 17, haverá um grande casamento da igreja. Porque encerra o texto que eu li dizendo assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Será que eu e você estamos preparados para dizer: Jesus, vem agora? Às vezes, como a gente cuidava de igreja, e a gente muitas vezes participava da vida do irmão, da irmã, no sentido de saber como ele estava, como ela estava, no seu relacionamento com Deus. Muitas vezes você ia orar e dizer: Jesus, vem buscar a sua igreja, mas você pensava: Jesus, prepara o irmão primeiro. Ele é muito gente boa para ficar aqui, mas ele precisa mudar algo em sua vida, para que o Senhor não venha surpreendê-lo e ele ficar aqui no tormento. E aí muitas vezes nos limitava e dizer: Jesus, aguarda um pouquinho aí, porque tem alguém que precisa fazer um concerto com o Senhor. É incrível, irmãos. É incrível como a gente precisa entender isso. Estar preparado diariamente. Não na Santa Ceia. Não no dia da ceia, consagrar. Não, a nossa vida deve ser uma vida. Independente do teu trabalho, alguma coisa te limita de estar aqui toda semana ou todos os dias, mas a tua vida lá fora, o teu caminhar com Deus, o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus, deve estar diariamente buscando aperfeiçoar. E diante disso, sabendo que há um casamento, nós podemos comparar alguma semelhança que tem com o casamento, em especial o casamento judaico, porque Jesus é judeu. O casamento judaico, quando o noivo vai para procurar a noiva, ou para falar com a noiva para futuramente se casar, a história diz que ele leva presentes para a noiva. Ele a presenteia com algumas joias, com alguns colares, em especial um colar das 10 dracmas. O noivo presenteia a noiva e aquilo é uma garantia que ele vai e vai voltar. Mas a noiva, ao pegar esses presentes, deve ter um cuidado desses presentes que o noivo vai dar. E é interessante porque, observando isso, Jesus veio a este mundo e nos deu um presente da salvação, nos deu o presente da remissão. E mais ainda, Jesus nos deu um penhor, irmãos. Isso me chama a atenção porque estamos falando de Jesus. Será que Jesus precisaria dar algo como garantia que ele voltaria? Eu talvez, se eu fizesse a promessa, eu tinha que dizer: eu vou te deixar isso aqui como garantia que eu vou cumprir essa promessa com você. Mas Jesus não precisaria. Mas lá no capítulo, se não me engano, 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da glória do Senhor. Ô irmão, Jesus dizendo: eu vou dar uma garantia para ti, Luiz, que eu vou voltar. E qual é essa garantia? É a presença do Espírito Santo. É aquele que todas as manhãs o pastor já mencionou aqui. Faz você lembrar que você é um miserável pecador, que você depende de Cristo, que você necessita que Ele conduza os seus passos e a sua vida e as suas decisões.
É aquele que todas as manhãs, no você abrir os seus olhos, Ele já toca no seu coração e diz: ei, te ponha de joelho e reconheça as misérias das suas limitações. Louvado seja Deus. É o penhor que Deus deixou para nós. Paulo descreve isso de uma forma também bem importante para entender. Lá no capítulo 1 e versículo 21 diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então Jesus veio e nos presenteou, assim como o noivo vai e presenteia a noiva, e Ele volta. Jesus também fez isso. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, não fique perturbado com as coisas dessa vida, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque na casa do Pai há muitas moradas. Lá em João capítulo 14, Ele diz assim: e se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou lá preparar lugar, e voltarei para vós, e levarei para o céu. Não, Ele disse: levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E isso tem tudo a ver com o casamento judaico, irmãos. Por quê? Porque quando o noivo vai e dá os presentes, ele volta e vai preparar a câmara. E ao preparar a câmara, ele tem que fazer com dedicação, porque ele vai receber alguém muito especial, a noiva, para as noites de núpcia. Só que na cultura judaica, é o pai do noivo que determina se a câmara está apta para receber a noiva. Então o pai chega e fiscaliza e olha, vê se o noivo caprichou na câmara para receber a noiva. Então ele diz assim: agora pode ir buscar a noiva. É por isso que certo dia os discípulos pediram para Jesus. Eles pediram para Jesus, disse: quando será a volta do Filho do Homem? Ele disse assim para os discípulos: só o Pai sabe. Ninguém mais sabe, porque é só o Pai que vai dizer: a câmara está pronta para receber a noiva. A câmara está preparada para receber a noiva. Ei, irmãos, veja quão especial você é. Veja quão especial a igreja de Cristo é. O próprio Cristo preparando a noiva. Mateus 24 e 36 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Unicamente o Pai sabe. É o Pai que vai determinar, dizer. Então Jesus está com expectativa. Ele não está ansioso porque ele não sofre ansiedade, mas ele aguarda com expectativa o momento que o Pai diz: ei, pode ir buscar a noiva. E ele virá com resplendor, em glória no céu, com os anjos, arcanjos, com majestade. Aquele que um dia veio como um menino numa manjedoura, despiu-se de toda a sua realeza, de toda a sua glória, agora vai voltar glorificado para buscar a sua noiva, porque ele despiu-se de sua glória, vestiu-se de saco, de pano, para que eu e você vestíssemos a glória dele, que hoje é derramada sobre a minha e a sua vida. Então é motivo de você adorar ao Senhor, de você abrir os seus lábios com alegria. Louvado seja Deus. Mas como eu disse antes, a noiva deve zelar dos presentes que o noivo dá. Porque é fácil de perder muitas vezes um presente. A Bíblia relata a passagem de uma jovem que perdeu uma das dracmas. Ficou apavorada e chamou todas as suas amigas para achar a dracma. Quando achou, fez uma linda festa, porque ela sabia a importância e a relevância daquele presente. Porque se perdeu o presente, para o noivo era alguém relaxado. Não
foi cuidadoso com o presente que Deus deu? Você já recebeu dons do Espírito Santo? Dons de profecia? Dons do louvor? Dons da palavra? Dons dos testemunhos? Dons da oração? Tem guardado esses presentes que o Espírito Santo deu para você? Tem zelado dele? Um dia o noivo vai requerer. Um dia o noivo vai dizer: onde está? Onde está o presente que eu te dei? Aleluia, minha oração diariamente é essa: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, que é o único que me faz sentir as misérias, o quanto eu dependo de guardar aquilo que Deus me deu. A noiva precisa guardar aquilo que o noivo deu a ela. A Bíblia diz que um dia as nossas obras serão testadas. Obras de feno, palha, madeira, obras de ouro, prata e bronze serão testadas no fogo. E o que seria isso, pastor? Obras de madeira, feno e palha, aquilo que eu fiz para minha exaltação. Eu cantei para a minha glória. Eu preguei para a minha exaltação. Isso é palha, é pau. Um certo dia um irmão foi acometido numa doença muito grave. E ele ficou muito mal e foi para a UTI. Ali uns dias ele voltou da UTI, eu fui na casa dele e disse: pastor, eu estive no céu. Mas eu estive lá no céu e quando eu cheguei lá, tinha algumas pessoas com umas coisas na mão, assim, que era como algo tão brilhoso, tão lindo. Ele disse: mas eu olhava para a minha mão, eu tinha uns pedaços de pau. Eu tinha uns pedaços de madeira nas minhas mãos. Ele disse: me explica o que é isso, pastor, eu não entendi. Eu disse: irmãos, é as obras. O que tu tem feito para Deus até hoje só tem sido pau. Você ainda tem tempo de fazer algo, seja ouro e prata que é provado no fogo. Você ainda tem tempo de fazer algo que verdadeiramente tenha relevância. Não algo que seja para a sua glória, mas que seja para a glória do Senhor. Porque o ouro é tudo aquilo que faço para a glória do Senhor. No casamento judaico, a noiva escolhe 10 virgens. E essas 10 virgens, elas têm que anunciar a chegada do noivo. Essas 10 virgens, elas têm que ter azeite nas suas lâmpadas. Porque se o noivo vier à meia-noite, elas possam sair ao encontro, iluminando o caminho da noiva. E elas podem alertar a noiva dos cuidados que ela deve ter com ela mesma, com a sua beleza. É por isso que Deus deixou na igreja alguns com palavra, com louvor, com exortações, com palavras de ensinamento como mestres. Deus deixou alguns na igreja que são as 10 virgens, que devem alertar a igreja que o noivo está voltando. Então esse para mim é um compromisso nessa noite, dizer para você: Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Eu sou um dessas, mas aquela virgem que não tem azeite, que já não ilumina o caminho, que já não levanta a sua voz e já não cumpre o seu chamado. Se o noivo chegou e ela está dormindo desapercebida, aquela noiva, ela é banida das festas. Ela fica de fora da festa. E isso me chama a atenção, irmãos, porque na passagem das 10 virgens, que você encontra lá em Mateus capítulo 25, a palavra do Senhor diz assim, que todas tosquenejaram.
E aí, irmãos, enquanto eu lia isso, eu me preocupei. Todas tosquenejaram. Todas cochilaram. Nós não estamos nos tempos de ficar cochilando, ou cocheando em dois pensamentos, ou negligenciando a nossa salvação. Mas qual a diferença, pastor Luiz? A diferença é que 5 eram sensatos e tinham em depósito. Então nada te impede você, talvez em alguns momentos, pelas batalhas da vida, pelas dificuldades, pelas limitações que você tem, você fraquejar na caminhada, até mesmo dar uma adormecida, mas que desde que você tenha azeite nas suas lamparinas, desde que você tenha a presença, a unção do Espírito Santo na sua vida, porque se soar a trombeta, você estará de pé e acenderá sua lamparina e ouvirá o chamado do noivo: bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda. Louvado seja Deus. O noivo e a noiva, na cultura judaica, eles não conseguem, aliás, a noiva não consegue ver o noivo sem que seja através de um véu. É proibido ela retirar aquele véu diante do seu noivo, antes do casamento. E é por isso que a noiva vê o noivo com os olhos, de certa forma, embaçados. Ela não consegue ver ele plenamente como ele é. É por isso que eu e você somos limitados no sentido de compreender a Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo procura esclarecer isso para nós, porque ele escreve que a visão da noiva para com o noivo é embaçada, ofuscada. A noiva tem até noção da beleza do noivo, mas a imagem plena só poderá através do casamento ver. É por isso que a nossa visão hoje é embaçada com relação a Cristo, porque nós conseguimos entender através das Escrituras do que João escreve. E João escreve usando as coisas terrenas para fazer com que eu e você pudesse contemplar a Cristo. Então ele escreve lá no capítulo 2 do Apocalipse, e aí ele começa a descrever o noivo. Ele diz assim: as suas vestes é vestes resplandecente, veste linda, os seus cabelos é branco como a lã. Ele usa um cinto de ouro. Veja que ele começa a usar as coisas que eu e você conhecemos para fazer nós entender, mas isso é ofuscado aos nossos olhos. Os olhos deles é como chama de fogo, João diz. Os seus pés é como um pés reluzente, de latão reluzente. Ele diz mais, a sua voz é como voz de muitas águas. É João tentando fazer com que eu e você compreendamos o Cristo, mas a nossa visão ainda é ofuscada. Mas o interessante é que quando nós formos chamados para a grande bodas do Cordeiro, que a Santa Ceia hoje aqui simboliza essas bodas do Cordeiro, que um dia estaremos lá, que hoje aqui nos reflete aos nossos erros, às nossas falhas, e a pensar que somente pelo sacrifício da cruz é que nós teremos o privilégio de entrar lá, e somente o sangue nos purifica. Mas que para nós poder participar disso, nós temos que ter uma aliança com Cristo. Já foi falado aqui em renovo de aliança. Quantos querem viver hoje a intimidade, mas sem aliança? Quantos querem viver os milagres de Deus, as provisões de Deus,
o mover de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, mas sem aliança. E sem aliança não há, porque não há como ver plenamente o noivo se não tiver aliança com o noivo. E mais ainda, irmãos, a noiva, quando chegar lá, ela receberá um novo nome. Aqui a noiva também recebe o nome do noivo. Quando chegar lá, receberá um novo nome. Numa pedra branca, diz aquele que vencer, eu lhe darei um novo nome numa pedra branca. E estará comigo, desfrutará da plenitude com Deus, desfrutará do melhor de Deus. Então o que é o conselho de Deus para nós nessa noite? Jesus está voltando, então não seja negligente e de deixar a salvação escapar pelas pontas do seu dedo, por uma negligência espiritual. Isso quando eu falo para ti, falo para mim também, porque a palavra de Deus, primeiro ela fala conosco, para depois falar com a igreja. Hoje à tarde eu tinha algo em mente no meu coração e fui direto procurar, e o Espírito Santo me levou a esta palavra. Talvez você já diz, mas eu já ouvi várias vezes, mas é o que o Espírito Santo está soprando nessa noite ao teu coração e dizer: ei, você lembra da minha promessa, se lembra que eu não falho, lembra que eu paguei um preço tão alto para você viver essa promessa extraordinária. Se coloque de pé nesta noite. O rei está voltando, o rei, a trombeta, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem. Quem ficará de fora? Quem ficará de fora? O mesmo texto que nós lemos aqui diz assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Pastor, mas tem feiticeiro na igreja? Será que tem? Já foi falado aqui nessa noite, irmãos. O pecado de murmuração é como o pecado de feitiçaria diante de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ah, é só uma mentirinha pequenininha, não tem problema. É bem pequenininha, a mentirinha é só um. Ei, irmãos, a Bíblia atribui ao pai da mentira a paternidade da mentira, a Satanás. Então não seja. Escute a palavra e o conselho de Deus. Quem sabe não é uma palavra eufórica nessa noite. E quem sabe você no teu íntimo está dizendo: Jesus, espera mais um pouquinho, porque eu preciso de resolver algo. E eu quero dizer nessa noite: ei, tem uma palavra que é água viva, que lava a minha e a tua vida. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles entrarão pelas portas. Oh, aleluia! Quem sabe nessa noite tem alguém que precisa consertar-se com o Senhor, reconciliar com o Senhor nessa noite. Quem sabe alguém que está ouvindo pelas redes sociais nessa noite, aí onde você está, você pode fazer um concerto com Deus, entregar a sua vida para o Senhor, fazer uma aliança com o Senhor, que se esta noite a trombeta soar, você estará pronto e dizendo: Pai, estou pronto para subir com tua igreja. E a pergunta é: você está preparado se soar a trombeta esta noite? Há um silêncio do Espírito Santo no teu coração agora, esperando a resposta sua.
Você está preparado se esta noite for a última noite, for a última Santa Ceia aqui? Que essa palavra fique falando com você. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Quem sabe alguém quer reconciliar com o Senhor? Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Quem sabe alguém quer entregar a vida para Jesus? Não precisa vir aqui, só manifesta. Testemunha aí ao mundo espiritual que você está entregando a sua vida para Jesus. Você que não está presente aqui na igreja, mas está no lar, ore comigo nessa noite. Senhor Jesus, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, e eu sei que somente o teu sangue que nos dá essa garantia, esse penhor de um dia poder viver a sua promessa. Então eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Peço que escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, limpa minha alma e faz de mim um santuário da tua habitação. Escreve o meu nome no livro da vida, para que jamais seja apagado, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai, a tua igreja que foi ministrada nessa noite, seja ela, Senhor, esta palavra como semente ao coração, que ao seu tempo certo venha fluir e brotar e dar frutos dignos de arrependimento, para a glória do seu nome. Amém, Senhor Jesus, amém.